Então, bom dia novamente à igreja. Dando continuidade, então, à série de pregações em Atos. Estamos no capítulo 15 de Atos. É o terceiro encontro que a gente vai falar sobre esse capítulo. O objetivo hoje é a gente não esgotar o assunto, né, mas pelo menos fazer o fechamento para progredir para os próximos capítulos. Lembrando que no finalzinho do capítulo 15 e no início do 16, nós teremos a segunda viagem missionária de Paulo. Então, fazendo um resumo dos cultos anteriores, né? Então, 2 cultos atrás, vou resumir com uma frase só, né? Nós vimos a difícil tarefa de manter a unidade, né, da igreja, unidade de propósito, diante de culturas tão distintas. Estamos falando dos judeus e dos gentios, a questão dos judaizantes, que enxergavam a necessidade de cumprir a lei, impondo isto aos irmãos gentios. Isso no penúltimo encontro. No último encontro, foi analisado, foi falado sobre heresias e, especificamente, uma heresia que provém de dentro da igreja. E um resumo do resumo sobre heresias, para a gente ter em mente como a gente detecta e fica divertido contra elas, né? Quando a gente pega uma heresia que vem fora da igreja, uma doutrina ou um falso ensinamento que aparta totalmente da fé do nosso Senhor Jesus, ela vai ter 2 características. Ou ela nega a divindade de Jesus, então não reconhece Jesus como Deus, como Senhor, como Salvador, como Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, então não há esse reconhecimento, ou não há isso, ou a negação dele como homem, um 100% homem. Então, algumas heresias dizem que ele era 50% Deus, 50% homem, ou era um perfeito homem, mas foi apenas um homem sábio, mas não era Deus. Ou era Deus, mas não se fez homem, era o Espírito que anda. Aí o sacrifício na cruz não teria existido. Então, isso é o que vem de fora e aparta totalmente com relação à fé cristã, porque não há fé em Cristo. A heresia de dentro da igreja, como até o irmão Daniel colocou, né? Tá tudo certinho lá. Crê em Jesus como Deus, 100% Deus, 100% homem. Crê no seu sacrifício na cruz, na sua ressurreição. Mas acrescenta algo mais, né? Tem um acréscimo de alguma outra coisa que o homem tem que fazer, ou seja, obras, para ser salvo ou para se manter salvo. Então, heresias de dentro da igreja. Parece que está tudo certinho, mas Jesus não é suficiente. O homem tem que fazer uma coisa ou para ser salvo ou para se manter salvo. E aí essa heresia ela se torna uma seita quando ela diz que a salvação só é daquele grupo, só é seguindo aquele líder. Então, todo aquele que não segue aquele pensamento, aquela heresia, aquele grupo, não é salvo. Aí se torna uma seita. Tudo bem? Então, resumo para a gente reconhecer as heresias em suas várias formas. Indo para o nosso tema, então, a nossa introdução. O Lucas fez a leitura, né, de Atos, capítulo 15, lemos do 12 ao 19. Que, resumindo ali, o apóstolo Pedro tinha acabado de fazer a sua explanação. E aí, Tiago exalta isso, todo mundo estava em silêncio. Fala do testemunho de Barnabé e Paulo. E Tiago traz menção da palavra de Deus, lá do Antigo Testamento, citando Amós. E no final, lendo o versículo 19, né, ele traz a seguinte reflexão, né? Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Então, o nosso tema de hoje, nós vamos enxergar e falar sobre um esforço conjunto para preservar a união da igreja. Então, a gente vai ver que teve um grande esforço aqui dos líderes da igreja, apóstolos, presbíteros da igreja e principalmente do Espírito Santo, para que essa união fosse mantida. Tá?
E aí, para isso, a gente vai ver o que mais tinha por trás do pleito dos judaizantes. Tinha algo mais por trás, né? E aí, no versículo, em Atos 15, 10, nós lemos assim, Pedro enfatizando aqui, né? Essa questão do jugo pesado, né? O que tinha por trás, o que mais tinha por trás do pleito dos judaizantes? Primeiro, estava se falando de um jugo, né, de um peso que nunca ninguém conseguiu suportar e não conseguirá. Isso o apóstolo Pedro ele enfatiza, né, em Atos 15, 10, dizendo assim: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? E Jesus nos advertiu sobre isso. Jesus já tinha falado sobre essa questão. Vamos lá para Mateus 23, do 1 ao 4. Mateus 23, versículos 1 ao 4. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Lembra quem está falando dos fariseus que creram. Quando a gente vê lá em Atos 15, 5, tá? Então, os fariseus que creram que estavam impondo aquele jugo. Aí, continuando aqui. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, uma das coisas que tem nesse pleito dos judaizantes, estão querendo colocar de novo um fardo que ninguém consegue suportar. Pedro adverte sobre isso. Jesus já havia advertido sobre isso. Outra coisa que tem por trás desse pleito, que a gente deve observar. Aqui um receio de rejeição por parte dos judeus. Há um ciúmes. Vamos ler lá, ó. Atos 15, 5. Quando os fariseus que haviam crido disseram, aí eu vou destacar o texto aqui, ó, é necessário circundá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés, Atos 15, 5. Havia ali uma preocupação dos judeus de serem preteridos, rejeitados por causa dos gentios. Para eles, não era concebível haver outro grupo que também poderia ser salvo sem ser judeu. Isso não entrava na cabeça deles. Como pode haver salvação fora do povo de Israel, sem ser israelita? Aí, dessa forma, Pedro diz categoricamente, né? Ali em 15:11, Atos 15:11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Então, esse fomos salvos, Pedro está falando de nós judeus. Fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Como também aqueles o foram, os gentios. Então, os dois grupos são salvos pela graça do Senhor. Nós e eles. E para a gente aprofundar um pouco essa questão desse pleito judaizante, que ele não vai parar aqui, ele vai continuar na história da igreja. Não tem como, a gente vai lançar a mão do tratado sobre esse assunto, que é Gálatas. A carta aos Gálatas é o tratado sobre o assunto. Lógico que a gente não vai esmiuçar a carta aos Gálatas, mas não podíamos deixar de falar sobre ela e fica até como um spoiler, né? Se um dia a gente voltar e estudar profundamente a carta aos Gálatas, a gente vai rever esse assunto. Primeiro, algumas observações sobre a carta aos Gálatas, né? Pode pôr aquele mapa, Daniel, por favor? Então, a Galácia, quando a gente pega aqui a primeira viagem missionária de Paulo, ele passa lá por Perge,
aí Antioquia da Pisídia, que é por aqui, Listra, Derbe, toda essa parte aqui é o sul da Galácia. E o norte da Galácia, Paulo passa na segunda viagem missionária. Tudo indica que a carta aos Gálatas, Paulo escreve aos Gálatas do Sul logo após a primeira viagem. Qual que é a grande evidência que aponta para isso? Na carta aos Gálatas não fala sobre o Concílio de Jerusalém. Tá? Então não faz menção dessa decisão importante sobre a questão dos judaizantes. E o assunto da carta aos Gálatas é a questão dos judaizantes, tudo bem? Então o assunto está ali em voga, né? Então tudo indica que foi logo após a primeira viagem missionária que ele escreveu a carta e um pouquinho antes do Concílio de Jerusalém. Porque logo depois do Concílio de Jerusalém, ele sai para a segunda carta, porque uma das missões, para a segunda viagem, porque uma das missões era levar a decisão do Concílio de Jerusalém para as igrejas. E ele o faz na segunda viagem missionária. Tudo bem? Então vamos lá para Gálatas. Gálatas capítulo 4. Vamos ler o versículo 29 e achar um fato muito interessante aqui. Antes de Paulo fazer um tratado aqui sobre a questão judaizante e principalmente sobre o circuncidar-se, né? Paulo faz uma alegoria aqui, nós vamos resumir essa alegoria, mas é muito interessante aqui quando a gente lê Gálatas 4, 29, lemos assim, e eu já explico. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. O que Paulo está relembrando aqui? Está falando lá de Gênesis 21, 9, falando sobre Ismael, filho de Abraão com Agar, e Isaac. Ismael perseguia Isaac. Paulo está usando uma alegoria, né, dessas duas mães, do filho da carne, que foi aquela decisão em Abraão ter filho com Agar, e o filho da promessa, Isaac. Então Paulo, assim como Ismael perseguia Isaac, que era o filho da promessa, vocês estão perseguindo. A questão do judaizante é uma nova perseguição. É novamente uma perseguição. Essa, usando uma alegoria, Paulo está trazendo esse contexto. E aí nós vamos começar a ler aí o capítulo 5 de Gálatas a partir do versículo 1. Então, Gálatas 5, 1. E aí Paulo vai dizer assim, o circuncidar-se e o trazer a lei de volta não tem valor algum. Ok? Lemos assim, então. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Poxa, nós vamos voltar à lei? A gente sabe que pela lei há apenas o pleno conhecimento do pecado. A lei traz esse conhecimento do pecado, porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Continuando aqui, versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? E Paulo continua advertindo. Aí pulamos lá para o versículo 13. Vamos ler do 13 ao 15. Até aí, tudo bem? Então veja lá. A reflexão de Paulo
nós vimos que a questão judaizante de voltar à lei é um novo tipo de perseguição dos judeus, dos israelitas, com os gentios. Não tem valor algum. E é um risco à prática da mutualidade na igreja. Coloca isso em risco. Versículo 13 ali de Gálatas 5. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, é justamente a questão do amor ao próximo, né? Lembra que Jesus resume toda a lei em 2 mandamentos, né? Amarás o teu Deus de todo o teu entendimento, toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Gálatas 5:15. Então a gente emprestou toda uma parte aqui do tratado sobre o assunto que Paulo faz lá em Gálatas, né, destacando que ele fala que é uma nova perseguição, a circuncisão e voltar à lei não tem valor algum, a não ser conhecer o pecado, e é um risco à mutualidade da igreja. Tudo bem? Então, voltando para Atos, lá para o capítulo 15 de Atos, voltamos lá no versículo 19, e Tiago alerta que tal exigência estava trazendo perturbação. Vamos lá, Atos 15, 19, lemos assim: pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Aí uma reflexão, para a gente parar e trazer para os dias atuais. Quando a gente enxerga como atuam as heresias, aqueles acréscimos, né? Tem algumas coisas que são gritantes. Tem algumas que nem tanto. Então, é importante pensar, né? Quais perturbações podemos verificar hoje em dia? Né? Talvez uma regra excessiva no que vestir. Não, mulher não pode usar calça. Como cortar o cabelo? Não pode cortar o cabelo. Não pode comer tal coisa. É claro que a palavra de Deus, com relação à vestimenta, também nos traz princípios, né? Que a mulher deve se ataviar com modéstia e sabedoria, né? É um sinônimo aí, tá bom? E lógico que nós devemos cuidar da saúde, mas hoje tem muitas regras que não está na Bíblia e a gente coloca aquilo como um acréscimo para se manter salvo ou para ser salvo. E aí Tiago faz uma proposta de solução. E na proposta da solução de Tiago, nós temos algumas coisas a observar. Primeiro, a proposta de Tiago demonstrava pela Escritura que os gentios seriam salvos sem se tornar israelitas. Quando Tiago empresta lá o texto de Amós, que vai se cumprir futuramente, mas ele empresta para falar dos 2 grupos, né? A gente vê lá no versículo 17, para os que demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Tiago reforça, relembra aqui que os gentios seriam salvos sem se tornarem israelitas. Esse é o ponto. Não precisa se tornar israelita para ser salvo. Depois, nessa proposta de Tiago, ele faz a provisão para reduzir ao mínimo o conflito nas relações entre os judeus e gentios. Então, na proposta de Tiago tem 2 aspectos. Primeiro, o gentio não precisa ser israelita para ser salvo. Isso é questão doutrinária. E ele traz ideias, né, para reduzir
ao mínimo, o conflito nas relações entre judeus e gentios. Lembra que são povos, etnias totalmente diferentes, né? E aí lemos assim no versículo 20, no capítulo 15. Mas escrever-lhes que se abstenha das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, Tiago faz essa proposta, ela vai ser logo analisada, e Tiago também mostra uma preocupação com os gentios, fazendo uma comparação aqui, ó, porque os de Moisés, porque quando fala Moisés tem, o povo israelita tem, desde tempos antigos, quem prega nas sinagogas. Então, o contato com a palavra de Deus era mais constante. Por isso que ele fala, vamos escrever aos gentios. Escrever-lhes que façam isso, isso, isso. Tá? E a gente vai ver que tudo que Tiago propõe aqui é bíblico. Não é nada para mais, não é um jugo pesado. E aí teve a decisão, e aí nós vamos ver o aspecto da decisão. Tiago propõe, e agora a igreja vai decidir. Primeiro aspecto da decisão, a gente vai lá no versículo 22. Lemos assim: Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviados juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então, o primeiro aspecto da decisão, ela foi em conselho. Apóstolos, presbíteros, com toda a igreja. Importantíssimo esse aspecto da decisão. E mais importante do que tudo isso, e além disso, deveria ser assim, eles foram guiados pelo Espírito Santo. Então, segundo aspecto da decisão. A gente vê lá no versículo 28, que lemos assim: Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Tá? Atos 15, 28. Lembra que em algum momento dos cultos, a gente ressaltou que o livro de Atos chama Atos dos Apóstolos, mas os Atos aqui são do Espírito Santo. O Espírito Santo que guia todo o proceder dos apóstolos, né? Então, o mais importante aqui da decisão, eles foram guiados pelo Espírito Santo. E aí nós vamos ver o conteúdo da decisão. Tudo bem até aí? Tranquilos? O que nós vimos até agora? Nosso tema, um esforço conjunto para preservar a união da igreja. Nós vimos o que mais tem por trás do pleito dos judaizantes. Nós vimos que Tiago alerta que o que ele estava exigindo estava trazendo perturbação. A proposta de solução de Tiago e os aspectos da decisão tomada. Tudo bem? E agora vamos ver a decisão em si. Para isso, continuando a nossa leitura. Primeiro, a decisão também tem dois caráteres aqui, dois aspectos importantíssimos a serem enfatizados. Primeiro é ter um caráter doutrinário. Isso o apóstolo Pedro já tinha destacado, nós vamos ler de novo, Atos 15, 11. De novo, cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, qual é o aspecto doutrinário da decisão? Salvação pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Esse é o aspecto doutrinário da decisão. A base de tudo. E aí o outro caráter da decisão é que ele tem esse aspecto prático acerca da vida cristã. Porque o problema ali estava na comunhão. Como é que o judeu
vai ter comunhão com o gentio, com costumes tão diferentes, inclusive que os judeus consideram como abominações. Então vamos ler então o conteúdo da decisão. Aí no versículo 23, lemos assim: escrevendo por mão deles, aí 2 pontos, né, como se tivesse uma citação dentro da citação. E aí vem: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram dentre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, pessoalmente, vos dirão também estas coisas. Aí vem: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Primeiro, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. O fareis bem fará certo se vos guardardes destas coisas. Então, não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. E aí nós vamos ver cada uma delas, não com tanta profundidade assim, que dá para se aprofundar bastante, mas para a gente entender do que se trata essas coisas que os gentios devem se abster. Primeiro, abster-se da idolatria. Quando fala contaminação dos ídolos a gente vê no versículo 20 do capítulo 15, na proposta de Tiago. Barra coisas sacrificadas aos ídolos. Que a gente lê no texto que a gente acabou de ver, ali no versículo 29. Isso está remetendo, dentre outros textos, tá? A Êxodo 34, 14 a 15. Êxodo 34, 14 a 15. Lemos assim: porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele, para que não faças alianças com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. Então era um costume comum dentre os gentios tomar como refeição das carnes sacrificadas ali dos templos pagãos, uns intencionalmente participando realmente do sacrifício e adorando falsos deuses, ou outros costumeiramente sempre sobrava as carnes do sacrifício ali, diversos, né? Não estamos falando dos sacrifícios que os judeus faziam, todo explicado por Deus, e aí comprava como mantimento comum, tá? Mas tudo isso é abominação para os judeus. Outro ponto, abster-se das relações sexuais ilícitas. Aqui, observações importantes a serem feitas, né? É claro que quando fala de relações sexuais ilícitas, quando a gente vai lá para Levítico, capítulo 18, de 6 a 24, nós não vamos ler tudo isso, há 2 divisões ali. Do versículo 20 a 24 de Levítico, aí há especificamente as relações sexuais ilícitas, que é comum para todos, tanto para judeus quanto para gentios, que é toda sorte de imoralidade.
que são erradas para qualquer cristão, judeus ou gentios. Aí nessa lista tem adultério, tem relação homossexuais, tem relações bestiais, que é homens ou mulheres com animais. Então, de tudo isso, todos é claramente ilícito. Então, esse texto, ele está mais trazendo para a visão do gentil aquilo que já estava claro para os judeus, que são as relações incestuosas. Aquelas relações incestuosas em suas diversas formas, como trata o versículo 6 ao 18. Então, é um casamento entre parentes muito próximos. Então, isso não era muito comum, todo esse regramento, essa lei que Deus deixou para os judeus, o gentil não era tão comum assim. Então, é disso que está falando o texto, quando fala abster-se das relações sexuais ilícitas. Daquelas outras, todos têm que se abster. Você, gentil, presta atenção que isso é incesto. Ó. É casamento entre parentes muito próximos. E abster-se do sangue e da carne de animais sufocados. Isso remete a Gênesis 9:4, um texto antes da lei. Então, já era disciplinado lá assim que Noé saiu da arca, né? Um texto antes aí do compilado da lei. Gênesis 9:4, nós lemos assim, ó. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, a forma como matar os animais, não pode ser sufocado, estrangulado, porque o sangue permanece ali. Ou até mesmo consumir sangue. Sabemos que vários rituais pagãos incluíam ali beber sangue, consumir o sangue intencionalmente. Tá? Ou simplesmente pela forma de matar os animais. O objetivo, então, dessa proposta de vida prática era promover a paz entre os cristãos e os gentios, pedindo dos gentios a abstenção de práticas abomináveis aos judeus. E aí, dessa forma, poderia ser possível, né, e foi possível, haver comunhão entre essas duas etnias diferentes. Como, por exemplo, comer à mesa. E dessa decisão, já partindo para nossa conclusão, nós vemos os resultados vitoriosos disso tudo. Primeiro, a decisão trouxe alívio e alegria aos irmãos gentios. Vamos lá, Atos 15, versículos 30 e 31. Lemos assim: aos que foram enviados, desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Então, lá em Antioquia. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Então, essa instrução trouxe conforto. Não foi um peso. Tudo que foi proposto ali não era peso, é conforme a palavra de Deus. Outro ponto. Então, trouxe conforto, alegria aos irmãos gentios. Mais uma vez, a igreja saía vitoriosa diante de uma questão que poderia gerar uma cisão, uma separação. Se isso não fosse resolvido, já ia separar ali naquele momento. O grupo dos cristãos judeus, o grupo dos cristãos gentios. Eles não poderiam ter a comunhão. Nós vemos que decisões e atitudes guiadas pelo Espírito Santo, com a participação dos apóstolos, dos presbíteros, da igreja, trouxe alegria e conforto. E os irmãos gentios foram consolados e fortalecidos. Vamos ler lá. Versículo. Nós vamos ler agora o Atos 16, 4 e 5. Vamos ver que o resultado implica novamente em mais crescimento da igreja. Lemos assim: ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos, lembrando que, qual é o momento aqui? Já começou a segunda viagem missionária, ok?
E a segunda viagem missionária começa um pouquinho antes de começar o capítulo 16. Lembra da hermenêutica, que essa divisão de capítulo e versículo, ela não necessariamente esgota o assunto? Então, no comecinho aqui da segunda viagem missionária, fazemos essa leitura aqui. Atos 16, 4 e 5. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, versículo 5, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. E dia a dia aumentava em número. Então nós vimos que havia algo mais por trás do pleito dos judaizantes. Era um fardo muito pesado que ninguém poderia e nem pode suportar. Jesus advertiu sobre isso. Havia um receio de serem excluídos, rejeitados, e um certo ciúme. Era novamente uma perseguição, e o apóstolo Paulo até puxa lá de Gênesis, do fato lá de Ismael perseguir Isaac. O exigir a circuncisão não tem valor algum. Nós vimos nos textos de Gálatas. E era um risco à prática da mutualidade. Estava colocando em risco a comunhão da igreja. E aí nós vimos que Tiago alerta que essa exigência está trazendo perturbação. E propôs a solução. Na proposta de solução do Tiago, ele demonstrou que os gentios não precisavam ser israelitas para serem salvos. Não precisava se tornar israelita para serem salvos. Ele deixa bem claro. E a proposta dele buscou minimizar o conflito entre os judeus e os gentios. E a decisão em conselho, com a participação da igreja, e guiados pelo Espírito Santo, trouxe o aspecto doutrinário, né? Deixando claro que a salvação é pela graça. E trouxe o aspecto prático. E como juntar essas duas etnias tão diferentes, com costumes tão diferentes? A resposta é sempre a palavra de Deus, que vai trazer esse equilíbrio. Enquanto para que os gentios foi colocado abster-se da idolatria, que é padrão, né? A idolatria é incompatível com adorar nosso Deus como o único Senhor, como o único Salvador. Então, não estava pedindo nada demais. Abster-se das relações sexuais ilícitas, também padrão. E abster-se do sangue da carne de animais sufocados. Então, algo que poderia ser mais específico dos judeus com relação às relações incestuosas e a forma de matar os animais. Né? Então, isso trouxe coisa nova para o gentio. Então, o gentio, presta atenção aqui, faça essa concessão. Deixe de fazer isso para poder ter comunhão com os judeus. E aí houve uma concessão por parte dos judeus. Eles entenderam que não é preciso circuncidar os gentios para que eles fossem salvos. Não é necessário, nem para os judeus, seguir a lei para ser salvo. A lei só traz conhecimento do pecado, a salvação é pela graça. Então há o entendimento dos dois lados. Isso trouxe paz. A decisão trouxe alívio e alegria aos irmãos gentios. Mais uma vez a igreja saía vitoriosa diante de uma questão que poderia causar uma grande divisão. E o resultado implicou novamente em mais crescimento da igreja. E na segunda viagem missionária, Paulo, Silas, vai divulgando então na Galácia do Norte o resultado do Concílio de Jerusalém. Então, nós vimos esse grande esforço em conjunto. Primeiro, o Espírito Santo, os líderes da igreja e a igreja, para que aquela problemática não causasse cisão e mantesse a união. Amém? Possamos, né, se diante de dificuldades,
ter a sabedoria de Deus para discutirmos e buscarmos na palavra dele soluções para que a igreja possa estar sempre unida, né? E quando a gente vê a questão de cisão de igreja, por incrível que pareça, é por detalhes pequenos. Aqui era a questão de comunhão, de costumes que estavam pegando, né? Às vezes é questão doutrinária, sim, mas também às vezes são questões do dia a dia. E às vezes dá um problemão. Possamos estar atentos e buscando sempre a Deus nessas soluções. Amém?